Vamos para a palavra de Deus. Quem é que veio se alimentar da boa e poderosa mensagem? Vamos abrindo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Tudo que você recebe de Deus tem que ser pela fé. E se nós não entendermos a fé, a gente não vai receber aquilo que Deus tem. Então tudo que você vai receber aqui na Bíblia Sagrada, tudo é pela fé. Mas pastor, o que é fé? Nós precisamos compreender, nós precisamos entender. E eu confesso para você que por esse tempo que eu prego o Evangelho, faz mais de uma década que eu ando pregando o Evangelho por aí, e como eu vejo as pessoas confundindo a fé com a esperança. Então quando chega na hora de receber, não recebem as suas bênçãos. Mas hoje nós vamos tirar então toda essa dúvida. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Atenção, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos novamente, vamos lá? A fé, o que ela é, pessoal? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A primeira coisa que eu quero desmembrar hoje desse versículo é bem o início que diz: a fé, ora, a fé, fale comigo em voz alta, é. A fé é o que, pessoal? É. Então a fé, pessoal, ela nunca vai ser. A fé ela é hoje, agora. A fé não diz eu vou ser, a fé ela não diz um dia vai ser, a fé não diz amanhã, a fé ela diz agora. Quando Deus ele te dá uma palavra e ele gera aquela certeza no seu coração, você não vai ficar curado, você não vai prosperar, você não vai ter uma vida sentimental estável, você já tem. Naquela hora que Deus falou, para ele já é. Você precisa compreender uma coisa, deixa marcado aqui, vai para Romanos 4,17. Como é que Deus se comunica conosco para nós recebermos a fé? Então, novamente falando, a fé não será, a fé é agora. Então toda pessoa que escuta uma pregação e sai da igreja dizendo assim, eu vou receber, a pessoa sai dizendo assim, vai me acontecer, me perdoe. Você saiu na esperança, porque a esperança é uma coisa que vai acontecer. Então eu espero que isso me aconteça, eu espero que aquilo me aconteça. Esperança é uma coisa, fé não. Fé você sai da igreja, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo você não tendo apalpado, tocado, você sai da igreja dizendo, a bênção já é minha, eu já recebi. Mesmo como eu disse, mesmo você não vendo, não tocando, não sentindo, você sai da igreja na convicção. Por quê? Porque Deus falou com você. E olha como é que Deus então ele se comunica para levantar nosso coração, para produzir no nosso coração a fé. Versículo 17, ó. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. E agora vem o que eu queria explicar. E chama as coisas que não são como se já fossem. Então Deus, ele vai tratar comigo e com você dessa maneira. Ele vai falar das coisas que não são ainda na sua vida, como se elas já, o que, pessoal? Como se elas já fossem, elas já existissem. Então o que eu e você nós precisamos fazer? Precisamos então nos alinhar com aquilo que Deus disse. Então se Deus disse que eu já estou curado, se Deus disse que eu já sou próspero, se Deus disse que o solitário, que Deus faz com que o solitário habite em família, então amém. Então eu vou agir como tal. Eu até brinco com as pessoas, é um pouco engraçado, mas verídico o que eu vou te falar agora sobre a questão da fé, que teve um dia uma senhora aqui mesmo na sede, que ela me pediu atendimento, não vou abrir o nome dela nem nada, né? Mas se ela está nos assistindo, amém. E se está aqui no culto, amém também. Mas um dia ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque eu estou tão mal na vida sentimental, que eu não, sabe, eu nunca tenho ninguém, pastor. Até ela usou aquela brincadeira, eu não pego ninguém. Ela falou assim, pastor, tanto que eu não pego, que faz tempo que eu não pego nem gripe. Aí eu falei para ela assim, pois bem, irmã, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora tem na sua casa cama de casal ou cama de solteiro? Ela me olhou com uma cara, acho que ela pensou que eu estava cantando ela, né? Aí eu falei assim, eu tenho cama de solteiro, pastor. Eu falei, então compra uma cama de casal. Eu, por quê, pastor? Compra uma cama de casal. Ela começou a dar risada. Aí daqui a pouco eu cheguei para ela e disse assim, a senhora vai fazer comida no almoço ou na janta? Quando a senhora vai fazer comida, a senhora faz para 2 pessoas ou para uma? Ela fala assim, pastor, eu contei para o senhor a minha situação. Eu na verdade, eu faço para uma pessoa, então eu começo a fazer para 2. Aí ela começou a rir. Aí eu perguntei, quando a senhora vem para a igreja, a senhora vem assim, caminhando?
de mão dada, ou a senhora vem normal? Ah, pastora, vem normal, já falei para o senhor, eu sou solteira. Mas a irmã, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Aí ela deu risada, ela começou a dar risada, aí eu comecei a rir também. Ela disse, pastor, o que o senhor está rindo? Eu falei assim, a senhora vai morrer solteira, porque a senhora não tem fé. A senhora tinha que agir como se já fosse casada. Só que a gente confunde a fé com a esperança. Então ela está esperando para comprar a cama de casal quando casar. Ela está esperando, atenção, ela está esperando fazer comida para dois quando tiver casada. Então a pessoa sai da igreja na esperança e não na fé. Você está me entendendo que fé não é amanhã, fé não é depois, fé é quando, pessoal? Agora, porque a Bíblia diz, ora, a fé não será, a fé nunca vai ser, a fé é agora. Aí eu falei para ela, a senhora tem que começar a analisar essas coisas, porque de vez em quando a senhora debocha. Se Deus diz que o solitário, Deus faz com que o solitário habite em família, então eu vou começar a tratar de viver por aquela palavra. É verdade, então Deus, eu vou chamar as coisas que não são como se já fossem, porque para o Senhor já é. Uma vez um colega meu de ministério também chegou para mim no meu escritório lá, que eu tinha em Porto Alegre quando era pastor da sede estadual, e contou que a esposa dela era estéril e tinha um problema para engravidar, aquele negócio todo. E eu falei para ele assim, pastor, mas Deus disse na palavra dele que ele abençoaria o nosso pão e a nossa água e tiraria do meio de nós toda enfermidade, e não haveria quem abortasse e não haveria mulher estéril no nosso meio. Ele disse, pois é, pastor, eu sei dessa palavra, então o senhor não pode aceitar. Sabe o que o senhor faz? O senhor vai lá agora e compra um sapatinho ou uma fralda. O senhor vai lá e compra. Aí ele falou assim, pastor, mas eu falei agora para o senhor, pastor, colega meu de ministério, eu falei para o senhor agora, minha esposa não pode ter filho. Mas pastor, eu falei para o senhor agora na Bíblia, que entre o povo de Deus não haveria mulher estéril. Tá, pastor, mas a minha mulher não tem filho. Eu falei, caramba, vai lá comprar o negócio, lá estou mandando. Aí ele pegou e foi. Ele pegou e foi lá, meio assustado. Aí ele foi lá e comprou um sapatinho, comprou uma fralda. Passou um mês e pouquinho, ele entrou no meu escritório feliz. Pastor, eu tenho que falar. Eu falei, já sei, tua esposa está grávida. Ei, como é que o senhor sabe? Claro. O senhor começou a agir como se ela já tivesse o quê? Grávida, sem estar grávida. A fé, pessoal, não é para amanhã. Para amanhã é esperança. Tem uma coisa que eu e você a gente pode esperar. Quem quer saber o que é? A volta de Jesus, só. A volta de Jesus você pode esperar, Jesus não voltou. Agora a cura você não deve esperar, porque pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Você não deve esperar pela prosperidade, porque ele já veio trazer vida e vida com abundância. Você não deve esperar quando ele diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Então eu acredito numa família, mas você tem que começar a agir. Como aquele senhor lá na cidade de Sapucaia do Sul que eu passei, que ele entrava na igreja. Eu acho que eu já comentei com alguém, mas ele chegava na igreja assim, ó. Aí ele parava na porta da igreja e fazia assim, ó. E sentava na igreja. Quando acabava o culto, sabe o que ele fazia? Ele ia para a porta da igreja, ele fazia assim, ó, com um capacete imaginário, pegava e fazia assim, ó. Aí ele começou a fazer isso com frequência. Muitas vezes ele fazia isso. Aí os obreiros, sempre os obreiros, né? Sempre com a maldade. Aí os obreiros dizem, pastor, tem um cara que é maluco na igreja, pastor. O cara é louco, o cara é doido, o cara faz assim. Aí um dia, eles me chamaram, ó, pastor, o cara tá vindo aí. E bem assim, não sei se agora na igreja ainda tem essa parte da igreja. Mas a parte de cima do segundo piso, dava assim pra rua e dá pra ver as pessoas chegando na igreja. E ele parava com a moto imaginária dele bem na frente da igreja. E ele tava vindo. E eu vi ele fazendo. Aí ele descia, tirava o capacete e entrava. Aí um dia eu pedi pra chamar o irmão, né, pra conversar com ele. E aí, irmão, como é que tu tá? Para ver se ele era lúcido, se ele era louco mesmo. Aí eu disse, tudo bem? Ele disse, pastor, tudo bem. Até acho que já sei porque o senhor vai falar comigo. Eu falei, o que é, irmão? Ah, pastor, o senhor vai falar da moto, né? Eu falei, irmã, da moto. Pastor, um dia o senhor deu uma palavra que nós precisamos chamar a existência daquilo que não é como se já fosse. E pastor, eu já estou andando como se fosse de moto. Eu fiquei quieto, fiquei todo errado. Passou muito tempo, ele estava de quê? De moto de verdade. Porque a fé, ela tem essa capacidade de trazer para a realidade as promessas da irrealidade. Só que você que vai fazer essa transição. É a tua fé que vai fazer essa transição. Para não usar só exemplos nossos, lembra da Bíblia Sagrada? Quem é que recorda do cego de Jericó na Bíblia? Lembra? Ele estava na beira do caminho, gritando, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Beleza. Aí daqui a pouco o pessoal mandou ele se calar, mandou ele ficar quieto, mas ele clamava cada vez mais, aquele negócio todo. O que aconteceu?
Jesus parou. Só que Jesus não foi até ele. A Bíblia diz que Jesus mandou chamar. E chegaram para ele e disseram assim: ô cego, sabe o que aconteceu, ô Bartimeu? Jesus está te chamando. Sabe o que ele fez? Ele veio para o meio do caminho, ele deixou a beira do caminho. E a Bíblia diz que ele pegou uma capa que ele tinha, que identificava que ele era cego. E o que ele fez com a capa? Ele jogou a capa. E eu te pergunto, ele continuava cego ou não continuava? Continuava fisicamente, clinicamente continuava cego. Mas para ele, no coração dele, ele já estava o quê, pessoal? Curado. Então ele foi até Jesus sem a capa. Olha a convicção dele, ele já não usava mais capa. Aí Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Aí Jesus disse: pode ir, a tua fé te curou. Jesus não disse a esperança. De repente, se ele chegasse com a capa até Jesus, ele estaria esperando ficar curado para jogar a capa. Só que ele jogou a capa antes de ficar curado, porque ele acreditava que já estava curado. Dá um glória a Deus. Olha só o que dizem. Então a fé, ela vai ser ou a fé é? A fé é. Então cuidado para nunca sair da igreja em esperança. Um dia vai acontecer, um dia vai ser. Eu comento que lá em Mauá, na nossa sede regional, por que aumentou muito as reuniões de domingo? Muito, aumentou bastante, consideravelmente assim, os cultos de domingo. Porque um dia eu tive uma inspiração de começar a colocar cadeiras brancas na igreja. Aquelas cadeiras sobressalentes. Você sabe o que é uma cadeira sobressalente? Tem essa vermelha e tem outras cadeiras. Eu comecei a colocar a cadeira branca, mesmo tendo lugar para ele sentar nas cadeiras vermelhas. E eu comecei a colocar a cadeira branca. Os obreiros até pediram: pastor, o que é isso aqui? Eu falei: vocês já podem até sentar pela fé, porque essas cadeiras a mais são as pessoas que Deus já está mandando. Meu irmão, daqui a pouco, agora hoje em dia, eu já coloco as cadeiras brancas normalmente. Já tenho que colocar. Mas por quê? Porque eu comecei a agir antes de Deus mandar. Eu não fui tirando cadeira, eu fui colocando cadeira, chamando a existência. É isso que você tem que fazer. Isaías 54, vamos. Tá tudo ok, pessoal, com vocês? Estão me olhando assim, ó? Cuidado, irmão, tem que viver pela fé e não por esperança. A esperança espera bem, mas recebe o que, pessoal? Mal. Isaías 54, por gentileza. Isaías 54, versículo 1. Essa tradução, essa palavra aqui fala espiritualmente, mas eu vou levar para o literal para te explicar a fé. Olha só o que diz aqui, pessoal. Isaías 54, 1. Canta alegremente, ó estéril, e tu que não destes a luz. Exulta de prazer com alegre canto, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Vírgula. Sublinha para mim na televisão ali. Vírgula. Diz o quem, pessoal? Diz o... Tá, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Deus está mandando uma mulher estéril e uma mulher que é solitária, ela cantar de alegria como se já tivesse o quê, pessoal? Filhos. Como se já tivesse dores de parto. Lembrando que naquela época, uma mulher sendo estéria era como se fosse uma amaldiçoada. Uma mulher estéril naquela época é como se fosse maldita. É como se fosse uma desgraçada, podemos assim dizer. É como uma pessoa que Deus não gosta, que Deus odeia ela. E Deus disse: pode cantar com alegria. Canta com alegria, exulta de prazer, chega a saltar. Você que não deste dores, não tivesse dores de parto e não deste a luz. E o que mais me chama a atenção aqui, que ele disse: porque mais serão os filhos da solitária do que da casada. Quando que isso vai acontecer? Quando que uma mulher solitária, ela vai ter mais filhos do que uma mulher casada? Isso pode acontecer? Não pode? O que está sublinhado lá? Mais alto do que está escrito ali? Quando Deus falar, qualquer coisa pode acontecer. Uma mulher solitária e estéril pode ter mais. Só que depende dela uma coisa. Só depende dela, não depende de Deus. Olha o que ela deveria fazer, essa mulher: amplia o lugar na tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Isso aqui agora vai sublinhar, o pastor Lucas vai sublinhar, ó. Não o impeças. Pode sublinhar essa palavra na tua Bíblia: não impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Você sabe que naquela época o povo morava no deserto. Então as divisórias das casas, quando ia fazer um quarto, não era com alvenaria, era com cortina. Então se eu quisesse fazer um quarto, eu botava mais 4 cortinas. Então eu fazia o que? Eu separava aquele cômodo. Não sei se você está compreendendo. Aí eu separava aquele cômodo. Então o que a Bíblia diz aqui claramente? Isso aqui é muito forte que eu vou falar. Então o que acontece? Ela deveria fazer vários cômodos conforme ela cresce, quantos filhos ela teria. E Deus ainda disse: firma bem as estacas, porque as crianças vão fazer bagunça. Você firma bem as estacas, mas puxa as cordas que elas vão fazer bagunça. Só que eu pedi para o pastor Lucas sublinhar um negócio. Não o que, pessoal?
não o impeças. Por que eu mandei ele sublinhar isso na Bíblia Sagrada? Sabe por quê? Porque isso só não vai acontecer na tua vida se você não fizer isso. Ou seja, se você já começar a agir como se fosse mãe, se torna mãe. Se você começar a agir como se já tivesse casado, se torna casado. Se você começar a agir como se já fosse curado, curado fica. Se você começar a agir como se fosse pastor, pastor é. Você sabe como é que eu assumi a minha primeira regional? Vou te falar você como é que eu me assumi minha primeira regional. Eu botava todos os obreiros que faziam comunidades na minha época, lá quando eu não era pastor regional, e eu dizia, tudo bem pessoal, eu estou aqui na nossa sede regional aqui em Sapucaia do Sul, e não era sede regional coisa nenhuma. Eu disse, estou aqui, e eu falei assim, ó, o pastor, e não eram pastores, eram obreiros. Pastor fulano de tal, pastor Ademar, pastor Márcio, pastora Karina, como é que foi lá na região de vocês esse mês? Como é que foi a situação? Como é que foi isso? E eu tratava eles como se fossem meus subordinados da minha região. E eu vivia, sabe, falando assim, porque aqui não é Sapucaia, é Sapucresce. Eu até brincava. E eu ficava fazendo esse negócio. Meu irmão, não deu muito tempo, me tornei pastor regional. Eu ficava brincando de televisão. Eu ficava assim, olá meus amigos que estão em casa, eu fazia uns vídeos. Aliás, quem já assistiu um vídeo no YouTube, antiguíssimo meu, que eu tô com um bigodinho assim, parece o Zé Bonitinho, quem já viu? Você já viu algum dia? Aquilo ali foi a minha primeira brincadeira que eu fiz. O rapaz não me coloca no YouTube, e era como se eu estivesse na televisão. Olá, meus amigos que estão me assistindo nos seus lares, nas suas casas. Nem tinha rede social naquela época. YouTube era uma coisa muito escassa. Estava começando, recém começar a querer. Ele falou assim, pastor, posso colocar no YouTube? Eu falei, o que é esse negócio? Daí ele falou assim, eu falei, pode colocar, coloca lá. Irmão, eu não sabia que logo depois, não ia demorar muito tempo, ia começar a fazer televisão. É isso, mas você tem que agir como se já tivesse acontecido. Por que, pastor, que essa mulher aqui, mesmo sendo solitária e estéril, ela devia fazer mais cômodos, ela devia ampliar o lugar na tenda? Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 3: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e farás com que sejam habitadas as cidades assoladas. Diga glória a Deus. Eu dei uma vez uma dica para um rapaz, eu não recordo onde que eu estava pregando. Eu falei assim, tu não quer ser pastor? Eu falei, quero. Então tu medita uma palavra para pregar na quarta, uma palavra para meditar para pregar na sexta, uma palavra para pregar no domingo, uma palavra para pregar na segunda, e já começa, sabe fazer o quê? Tu vai lá, tu segura da tua ajuda de custo, tu vai lá e segura um pouquinho, já começa a comprar uns banners para colocar na porta da igreja. Seja bem-vindo, aqui é a Igreja Internacional Graça de Deus. Pega umas fotos assim do missionário, para ele com a mão assim de lado, já vai comprando. O rapaz começou a fazer isso. Ele começou a preparar mensagem para pregar na segunda, mensagem para pregar na quarta, mas ele tinha culto. Mas ele começou a preparar mensagem. Uma para segunda, uma para quarta, uma para sexta, uma para domingo. Começou a comprar banners. Aí um dia, sabe, irmão, o que eu vi ele fazendo, irmão? O cara é doido, meu, o cara é doido. Ele entrou lá nos estúdios, de noite, de madrugada, ligou as luzes do estúdio, pegou o microfone e disse assim, ó: olá, meus amigos, eu sou o pastor Marlon, fulano de tal, que era o nome dele, né? Eu sou o pastor Marlon. E ele ficou lá fazendo um programa de madrugada, como se ele já tivesse assumido a igreja. Ele foi o primeiro que assumiu a igreja de todos os auxiliares. Existe uma lei chamada fé. Essa lei, pessoal, ela é tremenda. Se você começar a agir, não interessa quem você é, as coisas acontecem. Volta lá para Hebreus 11, versículo 1. Deu para entender isso aqui que eu estou falando? Isso é para qualquer área da sua vida, desde a vida sentimental até a financeira, a espiritual e assim por diante. Hebreus 11, versículo 1. Então vamos lá. Ora, a fé será? A fé será? A fé vai ser? Não, a fé é o que, pessoal? É, agora, hoje, a esperança espera bem, mas recebe mal. A fé, ela diz agora, é nesse momento, é já. E olha que diz mais. Ora, a fé é, agora essa passagem que eu gosto demais. A fé é o que ela é, pessoal, vamos lá comigo. O firme fundamento. Qual tradução que diz assim, firme fundamento? É a tradução revista e corrigida. Essa palavra firme fundamento representa alicerce ou base. Eu quero que você procure agora aqui nessa igreja o teto da igreja. Dá uma olhada onde é que está o teto. Enxergou ou não? Enxergou ou não enxergou o teto? Beleza. Enxerga agora as paredes. Dá uma olhadinha para as paredes, por gentileza. As paredes estão aí, beleza. Enxergue agora, por gentileza, ache o chão da igreja. Ache. Isso você consegue enxergar ou não? Agora ache os alicerces. Você não consegue ver, porque eles estão por dentro. Então todos os milagres vão começar de dentro para fora. Primeiro gera-se a fé,
depois aparece por fora. Primeiro vem a convicção, primeiro vem a certeza, e depois que vem a certeza, aí as coisas vão começar a aparecer por fora, como diz em Hebreus 11:3. Olha só como é que o mundo foi criado, pessoal. E você pode criar as coisas, você pode fazer com que as coisas apareçam, quer ver? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o que, pessoal? Criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito ou foi criado daquilo que é aparente. Você não entendeu? Então eu vou te mostrar aqui no televisor para você entender bem. Eu vou até botar com a mão aqui, ó, presta bem atenção. Está certo aí? Volta um pouco, volta, isso. Pela fé entendemos. Está vendo aí, ó? Entendemos. A palavra entender denota interior. Você entende com o intelecto, você entende lá dentro, na tua alma, no teu espírito. Então, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Os mundos estão aonde, pessoal? Lá fora. O que eu entendo está lá dentro. Então, para as coisas serem criadas fora de mim, tanto o casamento perfeito, como a cura, a prosperidade, qualquer coisa, primeiro eu preciso entender. Quando eu interpreto, Deus me dá uma palavra e eu entendo, então lá fora as coisas começam a ser o que? Criadas. Então, de maneira que aquilo que se vê não foi feito, não foi criado daquilo que é aparente. Por isso que quando você diz, por exemplo, você veio na igreja e escutou uma pregação, escutou uma palavra, e aí você diz, eu estou curado, todo mundo começa a fazer o que de você? Rir, dar risada. Ou quando você diz que você é próspero, não, eu sou próspero. Ou você sai daqui da igreja e hoje começa a fazer janta para 2. Você compra a cama de casal, você obedece o que eu estou falando. E aí o pessoal diz, o que você está fazendo? Nada a ver isso aí. Não, a Bíblia diz, Deus faz com que o solitário habite em família. E eu creio na minha família. Estou pensando até um pouco mais longe. Não vou fazer comida para 2 não, vou fazer comida para 3. Porque eu já creio tendo um filho. Aí você começa a fazer o negócio, o pessoal começa a dar risada. Daqui a pouco enxerga você casado, passa um pouco, você está lá grávida, você está lá com esposa, você está lá com um filho. O pessoal diz, que é isso? Isso começou dentro de mim. É que você não enxergava, porque era um firme fundamento. Era um firme fundamento. É uma coisa que primeiro foi criada dentro e depois passou para fora. Primeiro precisamos entender, depois os mundos são criados, de maneira que aquilo que você enxerga hoje não veio daquilo que é aparente. Você quer ver um exemplo? Vamos para João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Então a fé é isso. Mas você precisa primeiro esperar. Você precisa esperar que eu diga assim, Deus falar com você. Vinha aquela revelação, vinha aquele rema. Quando vem aquela certeza no teu coração, grita bem alto comigo, já é. Isso, já pode dar uma risada, você já pode determinar e começar já a viver por aquilo que Deus está falando. Evangelho de São João capítulo 2, o versículo é o primeiro, olha que forte, ó. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Agora vem o que eu quero revelar para você. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse o que, pessoal? Não tem vinho. Exatamente o que eu e você a gente faz. A gente chega diante de Jesus e a gente diz, Jesus, não tenho esposo. Jesus, estou sem dinheiro. Claro que a gente não faz assim na nossa oração, mas a nossa oração é praticamente isso. Jesus, eu não tenho alegria. Jesus, eu não tenho dinheiro para viajar. Jesus, eu não tenho emprego. Jesus, eu não tenho. Você sabe qual é a resposta que ele vai te dar quando você faz isso? Olha qual é a resposta que ele deu para Maria, para a mãe dele. Imagina para você. Olha o que ele disse. E disse, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha? Para a mãe dele. Você imagina para mim e para você. A Maria chegou no rompante mandando, não tem vinho, em outras palavras, faz alguma? Ele virou as costas e disse assim, ó, eu não estou nem aí, não tenho nada contigo e não é chegada a minha hora de fazer nada. Eu não vou fazer. Porque a Maria tratou ele, sabe como que, pessoal? Jesus filho, o filhinho dela. Tipo, Jesus vai lá comprar vinho, faz alguma coisa, não tem vinho. Você tem que fazer alguma coisa, moleque. Aí Jesus disse assim, não, mulher, não tenho nada contigo não. Não é você que tem que me mandar. Sou eu que tenho que mandar para produzir fé no coração. Então o milagre, olha para mim aqui, irmão. O milagre nunca vai acontecer quando você pede para Jesus. Mas é quando Ele manda em você. Escutou o que eu falei agora?
Não é chegar para Jesus, não tem tal coisa, está me faltando alegria, está me faltando casamento, está me faltando noivo, está me faltando não sei o quê. E você chega e está me faltando, ele vai virar as costas e vai dizer, eu não estou nem aí, que se lasque, que se exploda. Eu não estou nem aí, não tenho nada contigo, eu não vou fazer nada. A minha hora não chegou ainda. Pastor, então qual que é a hora dele operar? Olha a hora que ele tem de operar. Versículo 5. E a sua mãe disse aos empregados. Qual a tradução na Bíblia que diz serventes? Serventes. Eu gosto da tradução que diz o quê? Serventes. Porque eles estão servindo ali, né? Então a sua mãe disse aos empregados, aos serventes: fazei tudo quanto ele vos... Porque pedindo para ele não adiantou. Agora eu quero fazer o quê? Que vocês escutem o que ele tem para dizer. Vamos lá, fazer tudo o que ele mandar. O que ele mandar. Se ele mandar vocês dar uma cambalhota, vocês dão. Se ele mandar você cuspir para cima, você gospe. Se mandar pegar a titica de galinha, coloca na cabeça. O que ele mandar, você faz. Mas se obedece o que ele mandar. O que ele disser, tudo o que ele disser. E colocou os empregados assim na frente de Jesus. Aí olha só o que Jesus falou. Olha como é que chegou a hora de Jesus, ó. Quem quer saber qual é a hora que Jesus operar? Ó, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus, olha que ele começou a operar, ó. Enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Agora eu quero fazer um jogo de palavras contigo. O que o casamento precisava mesmo? O que precisava o casamento? Vinho. Está faltando vinho. O que Jesus mandou encher as talhas? O que Jesus mandou eles levarem até o mestre-sala? Mas eles precisavam no que no casamento? Mas Jesus mandou levar o quê? O que os rapazes podiam ter falado? Os serventes, os empregados? Encher de água as talhas eu vou encher. Agora levar, o Senhor me perdoa. O Senhor faz uma mágica aí. O Senhor faz um negócio e se virar vinho, eu levo. Então eu estou esperando. Agora, se eu levar água, o Senhor está de palhaçada comigo, que eu vou perder o meu emprego. Vamos dizer que eles fossem escravos naquela época. Geralmente escravo, quando fazia uma coisa errada, o que acontecia? Eu não quero apanhar. Mas não. A Bíblia diz que eles pegaram aquela água e fizeram tudo o que Jesus disse. Então eles levaram a água como se fosse o quê? Mas já era vinho. Mas levaram como se fosse o quê? Então eles foram pela... Então eu te pergunto e você responde. Quem transformou água em vinho? Jesus? Não, Jesus ele deu orientação. Ele precisou dos serventes obedecerem o que ele tinha dito. Ele precisou que os serventes vivessem, porque a fé vai ser ou é? A fé, então eles precisaram viver como se já fosse. Então eles foram levando. Não sei se levaram com medo, não sei, mas eles levaram. A Bíblia diz que levaram. E quando chegaram lá, olha o que aconteceu. Versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita o quê? Dá um glória a Deus aí. A água feita vinho, não sabendo de onde viera aquele vinho, porque não tinha mais vinho no casamento. Se bem que sabiam quem? Quem que sabia? Os empregados do casamento, dos serventes, que tinham tirado o que, pessoal? Água. Chamou o mestre-sala, o esposo. Aí disse, meu Deus, esse vinho aqui é bom. Então olha só, eles foram até o mestre-sala. Era água, água, água. Quando ele botou na mão dele, ele pegou na mão, a hora que ele olhou já era vinho. Quando ele meteu na boca, era o melhor vinho que esse cara já tinha bebido na vida. Porque o melhor vinho é o vinho da fé. Esse é o melhor que existe. Então quem transformou água em vinho foi o quê? Uma parceria entre a palavra que Jesus deu e a convicção daqueles homens de levar a água como se fosse vinho. É esse o segredo. Então esses homens, eles esperaram, sabe o que, pessoal? Fala comigo em voz alta, o firme fundamento. Diga assim comigo, daquilo que se espera. Fala de novo, firme fundamento. Daquilo que se espera. Quando a Maria chegou em Jesus, ela esperou o firme fundamento? Ela disse o quê? Não tem o quê? Não tem vinho. Jesus disse, estou pouco me lixando. Quando Jesus deu a palavra e veio a convicção no coração deles, lembra? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não veio daquilo que é aparente, não foi feito. Então a água feita vinho veio de dentro deles. Eles levaram aquela água como se fosse vinho, porque para eles já era, e foi, e vai ser para você também. Volta lá que agora nós vamos finalizando. Hebreus 11, meu Deus do céu, vamos dar uma corrida? Tá tudo ok até agora, pessoal? Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio aqui do Espírito Santo?
Está conseguindo acompanhar? Se você não tomar atitudes de acordo com aquilo que você ouviu, você não vai conseguir andar. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Então, se você quer se mover, se você quer que as coisas andem, se você quer que as coisas vão para frente, tem que viver por fé e não por vista. Deixe de lado os teus 5 sentidos. Lembra do cego? Ele tirou a capa e foi até Jesus como se já fosse curado. Lembra daquela mulher de Isaías 54? Ela já tinha que fazer os cômodos e ampliar a tenda dela, esticar bem as cortinas e tudo mais, firmar bem as estacas, como se já fosse filho, já tivesse filho, mesmo sendo solteira e estéril. Lembra que eu estou pregando aqui? O Abraão ele tinha que agir já como se fosse pai, mesmo tendo a esposa estéril. Você viu claramente ali que os criados, eles precisaram levar a água até o mestre-sala, como se já fosse vinho. É tudo fé. É convicção, é certeza. A fé não vai ser, a fé já. E ela é um firme fundamento que dá para ver, pessoal? Não, o alicerce e a base não dá para ver. O início está dentro de você. O início desse milagre está dentro de você. Não está fora, está dentro. Então vamos lá de novo. A fé, aqui. A fé é, não vai ser, o firme fundamento das coisas que você quer, que você espera. E atenção isso aqui agora. E a prova das coisas que não se... Vamos de novo comigo? E o que, pessoal? A prova das coisas que não se veem. Hoje o pastor Lucas gostou bastante desse exemplo que eu vou te dar agora. Quem tem aqui, por acaso, a escritura de um terreno? Levanta a mão. Escritura de um terreno. Fica tranquilo que eu não vou te pedir, tá? Então que a pessoa já levanta a mão assim, vai pedir para mim a escritura. Não. Só quem tem a escritura de um terreno, que não tem nada construído em cima, é só um terreno que você tem a escritura. Vamos dizer que, sei lá, porque carga d'água, alguém chega lá e começa a construir em cima. Aí você chega lá de manhã e você diz, está amarrado em nome de Jesus, o que estão fazendo aí? Ô fulano, o que você está fazendo aí? Estou construindo aqui, dona. Não, mas você está construindo, esse terreno é meu. Aí ele grita assim, ó, não, esse terreno aqui ele é meu. Aí você diz, não, esse terreno aqui é meu. E vocês começam aquele bate-boca, vocês vão parar na justiça. Aí vocês chegaram lá na justiça, diante do tribunal, e aquele bate-boca diante do juiz, esse terreno é meu, esse terreno é meu, esse terreno é meu. Aí daqui a pouco o juiz vai falar isso aqui, ó. Sublinha essa palavra ali no finalzinho, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o que, pessoal, que diz aí? E o que? A prova das coisas que não se veem. Aí o juiz chega e diz assim, ó, vem cá, qual de vocês dois tem o quê? A escritura. Alguém falou aqui? A prova. Qual de vocês dois tem a prova? Aí a mulher chega lá, você, né? Chega lá e diz assim, ó, eu tenho aqui a escritura do terreno. Aí o juiz ele faz o quê? Ele diz, pode tirar tuas coisas de lá, porque ela consegue provar. Ela tem a escritura, ela tem o documento que prova que é dela. Então por mais que você diga é meu, se você não tem escritura, não é seu. Deixa eu te apresentar. Você tem a escritura que você está curado. Você tem o documento que você é próspero. Quando o diabo tentar invadir o teu terreno, esfrega isso aqui na cara dele. Quando Satanás vier tentar invadir, você tem que expulsar ele pelo documento. Você tem a prova, irmão. Você tem a prova que Deus faz com que o solitário habite em família. Você tem a prova que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Você tem a prova que você vai ser salvo, tu e a tua casa. A vontade de Deus que você seja abençoado na vida sentimental. Você tem a prova que você já foi curado pelas feridas de Jesus. Você tem a prova. Só que de vez em quando a gente fica parado. Então vai lá e esfrega o documento. Esfrega a escritura na cara do Satanás. Você tem que fazer, sabe o que, irmão? Você tem que se sujeitar a Deus, a Bíblia. Resistir o diabo. Vai em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. E ele fugirá de vós. Ele vai sair do teu terreno porque você tem a escritura. Você tem a prova. Você tem o documento que prova que é seu. Alguém pergunta para você, mas por que você está curado? Aí você abre para a pessoa. Você sabe que essa minha mão aqui, ó. Vocês têm como filmar aqui nessa câmera aqui? Será que filma nessa câmera? Será que consegue filmar nessa aqui, ó? Filma aí, ó. Essa minha mão, não sei se vai dar para ver agora. Dá para ver minha mão aí? Vamos ver se vai aparecer na televisão. Vamos ver. Vai já vai aparecer. Aparece mão agora. Isso. Essa mão aqui, ela era cheia de verruga. Aqui desse lado aqui, vou mostrar pra você, ó. Aqui assim, ó. Ela tinha umas verrugas feias, parecia aquelas verrugas de bruxa de desenho, sabe? Aquelas verrugas feias. E a minha parte esquerda, a direita aqui do corpo era cheia de verruga. Aqui na minha perna, assim, eu acho que tinha umas 20, 30. Eu tinha uma feia bem em cima do meu dedo, aquele do lado do dedão, que era uma desse tamanho que me incomodava
dava, meu irmão, para colocar o sapato, o tênis, misericórdia. E aqui no meio não era nenhuma verruga que eu tinha, aqui no meio da mão. Era como se fosse um caroço. E eu me recordo até hoje. Um dia eu recebi uma palavra de Deus, mesmo conhecendo a Bíblia, que eu estava curado. Eu entendi aquela palavra. Eu ungi ela e declarei que eu estava curado. Aí um amigo meu, pastor, nós fazendo um programa de televisão, ele notou que sempre quando ele dizia assim, ó, una sua fé com a minha, eu colocava sempre essa mão. Nunca eu colocava a mão verruguenta para ninguém orar comigo, né? Eu colocava a mão boa. Aí escuta essa. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim, ó, vem cá, por que tu não vai num calicida? Quem é que sabe o que é um calicida? Isso, você vai num calicida lá, você pega e derrete, ele já queima e tal coisa. E eu falei, mas para que eu vou no calicida? Essas verrugas. Eu falei, que verruga? Essa da tua mão. Aí eu olhava e dizia assim, eu não estou vendo verruga nenhuma aqui, tu tá vendo verruga? Aí ele apontou, é essa aqui. Eu falei, aqui, meu amigo, só tem Isaías 53, 4 e 5. Aqui na minha mão só tem Êxodo 15 e 26. Aqui na minha mão só tem Salmo 103, 2 e 5. 2 ao 5. Então eu comecei a recitar para ele a palavra. Naquele dia em diante, eu cheguei em casa. Quando eu fui pentear o meu cabelo, eu olhei que tinha uma delas que estava bem branca. Branca, 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 branca. Quem é que já teve algum dia uma bolha embaixo do pé? E sabe que depois que ela estoura a bolha, depois ela fica uma pelezinha o quê? Branca e soltinha, né? Aí sabe o que eu fiz com a verruga? Eu só encostei a minha mão. Quando eu encostei a minha mão, o que aconteceu, pessoal? Mas caiu, sem fazer força. Eu só levantei a mão para o céu e disse assim, pastor, Deus, eu sempre acreditei, eu nunca duvidei. Meu irmão, eu faço um desafio, você procurar na minha mão aonde tem marca. Nem marca ficou. Nem aqui, nem no joelho, nem no dedão, que aquela da bruxa, né, que tinha no meu dedão. Até que ela saiu. Mas o que eu quero dizer para você? Mas desapareceu completamente. Porque eu nunca duvidei do que a palavra de Deus me falou. É isso que eu queria te mostrar. A fé é uma prova. Então toda vez que alguém me dizia das minhas verrugas, eu recitava a escritura. Eu recitava a escritura. Foi uma, foi duas, foi três, daqui a pouco desapareceu. Tá bom, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Senhor. Agora vem a parte mais importante. Quem quer determinar junto comigo hoje? Vamos determinar? E você vai ser abençoado ou não vai? Tinha que fazer um pegar ratão no finalzinho, né? Vai ser ou não? Não, você já é. Então você já é abençoado. Vamos levantar as nossas mãos mais alto. Todos se coloquem em pé agora, levante as mãos aos céus. Meu Deus, obrigado por essa passagem. Meu Deus, obrigado por esse entendimento que o Senhor nos concedeu. Eu estou agora, Deus, colocando diante de Ti esse azeite que hoje vai ser colocado na cabeça dos meus irmãos, na cabeça das minhas irmãs. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que quando essa gota do amor cair no alto da cabeça dessa pessoa, essa pessoa vai ser mais do que abençoada. Algo especial vai estar acontecendo. Hoje é o dia e você vai fazer o tratamento completo. Serão todo o mês de fevereiro. Todo mês de fevereiro você vai estar recebendo a gota do amor no alto da sua cabeça. Vai ser o poder de Deus se manifestando. Vai ser a unção do Deus Todo-Poderoso sobre você. Desde já eu agradeço. Jesus, eu tenho certeza que é nessa fé que nós estamos. E agora eu quero que você determine algo que você crê que já é seu. Vamos, levante as mãos aos céus agora e determine algo que você crê que você não vai receber, mas que você já recebeu, que pela fé já é seu, que essa situação já mudou. Não vai mudar, já mudou. Não esqueça, Deus ele faz com que o solitário habite em família. Sim, 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 sim. Deus ele faz com que você tenha uma casa para ela ser salva. É a hora, é o momento, é o dia. Levanta a sua voz, glorifica o Deus Todo-Poderoso agora. Isso, a Bíblia diz, determinando algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. É hora de você virar esse jogo, irmão. É hora de você sair daqui da igreja sem esperança, mas na fé. A esperança, ela espera que vai acontecer. A esperança diz amanhã. A esperança diz um dia. E grita em voz alta, a fé diz agora. Isso, fala em voz alta, a fé diz agora. A fé diz hoje. A fé diz nesse momento. A fé é agora. Você não vai ser abençoado, você já foi. Vai tomando posse da bênção agora. Diga a Deus, eu não aceito outra coisa a não ser aquilo que o Senhor falou no meu coração. E se tinha alguém doente aqui, já está curado. Se tinha alguém aqui na miséria, já prosperou. Se tinha alguém aqui com uma dificuldade, já foi abençoada. Meu irmão, quando Deus fala, a bênção já é sua.
porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, antes faz aquilo que ela foi enviada e prospera naquilo que ela foi enviada. Isso, Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E você diga em voz alta comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse de tudo que está escrito. E grita bem alto comigo: fé é ter certeza no caráter de Deus. Diga: Ele não mente, Ele não volta atrás. Diga: eu tenho certeza, se Ele fala, Ele cumpre. E agora levanta as mãos para o céu, deixa eu te abençoar e abençoar o pessoal que está em casa e que vai vir conosco. Depois dessa oração nós vamos finalizar para a televisão. Pai, eu abençoo agora todas as pessoas que estão aqui e que antes de sair do culto hoje vão receber a gota do amor e vão começar o tratamento de fevereiro. O tratamento de fevereiro vai ser a gota do amor sobre o alto da tua cabeça, e você não vai ficar de fora, vai ser a bênção de Deus. E você diz amém e aplauda o mais forte que você pode ao Senhor.